Fala galera, uma das grandes ambições das pessoas, acredito eu, seja melhorar o seu potencial cerebral. Acelerar as conexões, melhorar a nossa memória, envelhecer com uma mente mais saudável. E entre várias formas de fazer isso, como se manter com uma boa saúde, praticar jogos mentais como o Sudoku, está a prática de aprender uma nova língua. Por muito tempo, a ideia de que aprender uma segunda língua poderia melhorar o seu desempenho cerebral ficou no campo especulativo. Mas hoje, com o avanço científico e tecnológico, a gente já pode afirmar, baseado em estudos, que isso realmente acontece. Já há algum tempo, alguns cientistas voltaram sua atenção para tentar entender o que realmente acontece com o cérebro das pessoas que aprendem e começam a se esforçar a aprender uma segunda língua. Eles utilizaram desde experimentos psicológicos até imagens de ressonância magnética para analisar o cérebro das pessoas que estavam em processo de aprendizado de uma segunda língua e comparar com o cérebro de pessoas que não estavam no mesmo período. E os resultados são muito interessantes. As pessoas que optaram por sair da sua zona de conforto e exercitar a sua mente regularmente para aprender uma nova língua demonstraram um aumento na massa encefálica, um melhor desempenho na memória, melhor cognição criativa e flexibilidade mental do que aqueles que só sabem falar apenas uma língua. Um estudo canadense mostrou que o domínio de uma segunda língua reduz as chances de uma demência mental e até de Alzheimer em pessoas mais idosas. E outros estudos demonstraram que essa resposta no desempenho da mente foi ainda superior em pessoas mais velhas do que em pessoas mais novas. Uma analogia interessante é a gente comparar essas atividades mentais com uma academia. Enquanto a prática do Sudoku aparentemente representaria seu cérebro trabalhando em apenas um aparelho da academia, aprender uma segunda língua é como se o seu cérebro tivesse acesso a 20 aparelhos dessa academia, fazendo muito mais funções ao mesmo tempo. Como esperado, com o tempo, uma boa atividade mental vai trazer um melhor desempenho cerebral. E eu tenho uma experiência própria para compartilhar com vocês. Para quem não sabe, há não muito tempo eu concorri a uma bolsa no exterior e acabei tendo a oportunidade de morar e estudar por 1 ano e meio lá numa universidade no Reino Unido. Essa foi minha primeira experiência de ter que me virar no exterior e quando eu cheguei lá, o meu inglês não era lá grande coisa. Hello, how are you? I'm completely lost. E cara, no começo é tudo muito estranho. É muito vocabulário novo para aprender, gírias, conexões novas para fazer, que você realmente sente que você tá colocando o seu cérebro para trabalhar de uma forma diferente. Depois de alguns meses praticando, conversando com as pessoas, a língua já começa a deixar de ser aquela inimiga que quer te fazer engasgar e passa a ser mais fluida, te ajudando a se comunicar. Aliás, praticar uma comunicação oral é uma das formas mais eficientes e rápidas que existem para você aprender a dominar uma nova língua. E como nem todo mundo tem a oportunidade de ir para o exterior para poder praticar o speaking ali com o pessoal cara a cara, algumas plataformas como a do Cambly fornecem às pessoas a oportunidade de você poder conversar com professores que são nativos dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Canadá e da Austrália. Ficam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana em videochamadas, o que, convenhamos, é bastante prático e vantajoso. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso com vocês. A questão é que depois de um tempo em contato com uma segunda língua, e eu acredito que muitos aí vão concordar comigo, você sente que a sua mente está expandindo de alguma forma. Você percebe que a sua mente está usando outros meios para as mesmas ideias e isso é provavelmente uma das razões do aumento da flexibilidade de cognições. Como se isso já não fosse razão suficiente para vocês começarem a considerar a possibilidade de dominar uma segunda língua, eu vou explicar alguns outros pontos para vocês. Para quem não sabe, a Inglaterra foi responsável por construir o maior império que a humanidade já viu. O Império Britânico chegou a ser uma potência global durante um período relativamente longo na história, virando referência no avanço tecnológico, político e cultural no mundo todo. Houve o tempo em que se referiam ao Império Britânico como o império onde o sol nunca se põe, porque sempre em algum lugar do império, em algum lugar do mundo, o sol estaria lá brilhando como deveria estar. Agora, quando há uma relação de colonização, além de troca de mercadorias, a cultura do império entra com força total na região. Então, se o maior império da história pertencia à Inglaterra, é de se esperar que aproximadamente 1/4 do planeta estava entrando em contato direto com a língua inglesa. E aí, você aprendeu alguma coisa? Eu aprendi o importante. Beer. Foi só depois da Segunda Guerra Mundial, com a Europa destruída e a Inglaterra entrando em crise, que essa distribuição de colônias foi sendo reduzida, o pessoal foi cortando o gasto e se concentrando mais na capital. E o vácuo de poder gerado pela guerra foi rapidamente preenchido pela União Soviética e pelos Estados Unidos, que teriam saído vitoriosos. Agora, os Estados Unidos não perdeu tempo e assim que a guerra acabou, ele aproveitou a oportunidade para criar vínculos financeiros, emprestando dinheiro para um monte de gente, assim como expandir ao máximo a sua influência pelo mundo. Como vários países
países já estavam habituados com a língua inglesa como uma herança do Império Britânico, não foi muito difícil para os Estados Unidos manterem a língua inglesa como quase que uma oficial para as relações internacionais. Não só isso, como a quantidade de investimento que os caras fizeram para exportar a própria cultura para o mundo inteiro, não foi pouca coisa não, hein? Rapidinho o mundo todo já estava acostumado com as músicas, filmes e marcas todas na língua inglesa, que hoje nós já temos muita intimidade. A questão é que hoje, em 2019, apesar do chinês ser o mais falado, o esperanto mais bem elaborado, o inglês é considerado a língua internacional em tudo quanto é setor, e essa é uma excelente razão para você considerar a possibilidade de aprender. Quando eu era mais novo, eu dizia que eu queria aprender a falar todas as línguas do mundo, até que eu descobri que existem cerca de 6.500 línguas sendo faladas por aí, e digamos que eu mudei de ideia. Para nossa sorte, se algum dia você tiver a oportunidade de sair do Brasil, você não vai precisar se preocupar em tentar aprender a língua local daquele povo, que, convenhamos, pode ser um tanto quanto desafiador, principalmente se você não tiver com tempo suficiente para passar naquele local para conseguir aprender. Se você souber falar inglês, é questão de tempo até que encontrem outra pessoa que também sabe e vocês conseguirem se comunicar. English! English! Someone, please! Hora ou outra surgem propostas interessantes de bolsa no exterior, oportunidade de trabalho, e uma das exigências é que a pessoa saiba pelo menos o básico do inglês. Então não vamos perder uma oportunidade que pode mudar a sua vida por causa disso, né? E principalmente, cara, a internet conseguiu a proeza de conectar o mundo inteiro em poucos segundos. O que significa que a gente tem toneladas de material sendo disponibilizados na internet 24 horas por dia, de tudo quanto é canto do mundo, com a distância de um clique. Mas que tá grande parte disso tudo em inglês. Sério, pra vocês que perguntam como que eu faço as pesquisas dos meus vídeos, eu passo 90% do meu tempo lendo matérias e artigos que estão escritos em inglês. Porque assim eu consigo beber de muito mais fontes de vários ângulos diferentes que estão sendo produzidos pelo mundo inteiro. Se vocês repararem, o tempo todo eu tô compartilhando material em inglês com vocês por duas razões. A primeira é que eu tô contando que muitos de vocês já entendem a língua, então isso não seria um grande problema. E segundo, para os que não entendem ainda a língua, que sirvem de incentivo para que vocês comecem a se interessar por aprender. Se você não tiver o contato, você vai demorar para perceber o porquê você precisa ter. Eu cheguei a comentar no meu vídeo como fazer uma boa pesquisa, que inclusive eu recomendo muito sempre, que se vocês quiserem ir atrás das fontes originais das informações que chegam até você, inevitavelmente em algum momento você vai cair em algum artigo em inglês. A ciência usa o inglês como linguagem universal. Todas as publicações sérias de relevância vão ser traduzidas e publicadas em inglês para que todas as pessoas do mundo que saibam inglês possam ter acesso ao conteúdo. Ou seja, galera, entender inglês é a parada se vocês quiserem aprender a fazer boas pesquisas e ficar por dentro das melhores informações que são disponibilizadas na internet. Então, além de vocês estarem aumentando o potencial do cérebro de vocês, aperfeiçoando a sua memória, melhorando a sua capacidade cognitiva e afastando a possibilidade de demências mentais e Alzheimer quando ficar mais velho, vocês ainda vão estar adquirindo uma habilidade fundamental para vocês conseguirem sair da bolha do conteúdo brasileiro, começar a conseguir formar a opinião de vocês de uma forma mais madura e independente, tendo acesso a fontes que são disponibilizadas no mundo inteiro. Pô, Slo, eu tô ligado, cara, mas eu tenho dificuldade, eu não sei nem por onde começar. Uma dica pessoal minha é que vocês não afastem o inglês da vida de vocês, pelo contrário, aproximem ele o máximo possível. Por exemplo, o básico do meu inglês eu aprendi na minha infância jogando videogame. Eu fiquei tanto tempo lendo palavras em inglês que aos poucos eu fui aprendendo vocabulário e comecei a fazer conexões. Mas hoje os jogos vêm todo em português e então a juventude acaba não tendo esse contato que eu tive. Por isso, faça como eu e troque a língua dos seus jogos para inglês e se vira para entender. Assim como os filmes e séries que você assiste. Se você é péssimo em inglês, deixa pelo menos o áudio em inglês e fica com a legenda em português. Se você já se sente um pouco mais seguro, começa a arriscar colocar legenda em inglês também, que aos poucos você vai se acostumando. Se vocês se depararem com textos em inglês na internet, se esforcem para tentar entender ele. Puxem um Google Tradutor para ajudar e vão tentando entender o texto que até então é indecifrável. Tentem se manter acostumados a estarem sempre em contato e rodeado pela língua inglesa, porque, como eu disse, saber inglês é fundamental para todo mundo nos dias de hoje. Mas essas dicas vão te ajudar apenas no básico. Se vocês quiserem dominar a língua apropriadamente, o que é super recomendável, vocês precisam ter oportunidade de praticar o speaking e o listening, né, que é o que acaba determinando se uma pessoa é fluente ou não. Para isso, nós temos o incrível serviço da Cambly, que são os patrocinadores deste vídeo. Eu vou acessar aqui para mostrar na prática para vocês como funciona. Como vocês podem ver, eu tenho aqui vários nativos de países diferentes
esperando e prontos para conversar com quem entrar em contato com ele. Lembrando que o serviço funciona 24 horas por dia, o que inclui a madrugada inteira, e a conexão é instantânea, sem a necessidade de vocês terem que fazer reservas, o que para mim é bastante vantajoso. As salas de bate-papo são privadas, então os mais tímidos não precisam se preocupar. Ninguém vai te julgar e você pode errar o quanto você quiser. Então eu vou acessar aqui um dos professores e bater um papo rapidinho para vocês terem o gostinho da coisa. Yeah. And what did you study? Biology. Awesome, biology. Yeah. So what interested you or what motivated you to study biology? To understand the life, Right. to understand the world, you know, Okay. and to understand people and myself. It's everything connected. Yeah. Biology is a very, very vast topic. Do you think you fully understand life? Of course not. I think no one fully understands life. Right? I don't think anybody really understands the complexity of life. Nobody. But we try. We try. Yeah. Mhm. That's a good point. To try always to understand it instead of just making an assumption. Yeah. Yeah. It's very interesting to try, because to understand life you have to understand a lot of different kinds of subjects in different ways, not only biology. But I think biology, it's very interesting to start this quest, you know. It's a good place to start, definitely, because it's a better way of understanding ourselves since we belong to that group. Right? Exactly, that's the point. Yeah. That's the point. Como vocês podem ver, a experiência é bem legal e praticar esse tipo de conversação realmente faz uma diferença na hora de dominar e se manter ativo em uma segunda língua. E a melhor notícia do vídeo é que a Cambly disponibilizou um link para todos que quiserem acessar e experimentar a plataforma, tendo direito aos 15 primeiros minutos gratuitos. E assim vocês podem ter a experiência de vocês. O link vai estar disponibilizado aqui na descrição deste vídeo, bem grande, para não passar despercebido. Beleza? Então muito obrigado pela atenção, eu espero que esse vídeo sirva de estímulo para que vocês comecem a se movimentar e corram atrás de aprender o inglês, porque os maiores beneficiados disso tudo serão vocês, certo? Um grande abraço, nós nos vemos no próximo vídeo e valeu!